Tralalala 93. Mas o pessoal hoje em dia fala tanto, é Jesus pra cá, é Jesus pra lá, são tantas expressões relacionadas ao nome de Jesus, mas a pergunta que a gente faz, e a pergunta é sempre, será que a gente conhece mesmo? Que Jesus que é conhecido, que Jesus que é referido em tantas palavras, em tantos discursos, em tantas menções. Você chega numa livraria, aí tem lá o livro lá, né? O Jesus, o maior não sei o que lá que já existiu. Jesus é isso, é aquilo, é aquilo. Da pessoa pega o seguinte, olha Jesus Cristo como psicólogo, olha Jesus Cristo como líder, olha Jesus Cristo como executivo, olha Jesus Cristo como isso, como aquilo, mas será que as pessoas estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador ou não? O que você acha? É Senhor e Salvador ou não? O que está acontecendo, minha gente? Jesus diz que seus discípulos devem ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que ele ordenou. E você pode conferir essa palavra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Aproveita ler inteiro, 18 a 20, você vai entender esse contexto que aí está. Jesus está trazendo uma palavra clara, olha, vocês têm que ensinar o que eu ordenei. Foi esse o acordo estabelecido na grande comissão. Pelo amor de Deus, olha só, Jesus falou sobre perdoar, não falou? Perdoar. Jesus falou sobre servir ao próximo. Jesus falou sobre pregar o evangelho. Jesus falou a confiar nele, a crer nele. Jesus falou sobre priorizar o seu reino, lembra? Tá lembrado? Jesus falou sobre trilhar o caminho da humildade e da simplicidade, entre tantas outras lições preciosas que ele nos ensinou. A grande pergunta é: estamos obedecendo? O que a gente segue hoje é o cristianismo proclamado por Jesus, é o cristianismo do blá blá blá. Olha, você pode, você vai ter, você vai ganhar. Negue-se a si mesmo. Não, aí não. Aí pegou pesado. Peraí. Quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí ficou pesado. Mas não é esse o evangelho? Ou não, minha gente? O que está acontecendo? Seguimos hoje o cristianismo proclamado por Jesus, onde nós estamos acertando e errando. O que precisamos fazer para viver com fidelidade o que Jesus ensinou e assim alegrar o coração do Pai? Eu quero ouvir sua opinião, hein? Que eu sei que você tem opinião sobre esse assunto. Agora, pelo amor de Deus, se inclua na opinião. Porque tem gente que diz assim, as pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo. É como se a pessoa não fizesse nada. Ali vai um anjo. Ali vai uma anja. Então, nós temos que botar o pezinho no chão para assumir a nossa responsabilidade e saber se nós estamos acertando ou errando. Agora, se estamos acertando, vamos pra frente. Agora, se estamos errando, tá na hora da gente acertar. E nada melhor do que o dia de hoje pra gente conversar sobre esse assunto agora, no nosso Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 24 de dezembro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Com a gente no programa de hoje, o querido pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus do Ministério Kairos na Tijuca. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase em seu ministério, ele falou sobre perdoar, servir ao próximo,
próximo, pregar o evangelho, a confiar nele, a priorizar o seu reino, a trilhar o caminho da humildade, simplicidade, entre tantas outras lições preciosas. Esse foi o seu destaque. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia a todos. Realmente, se nós seguíssemos, né, se a humanidade estivesse seguindo, e até nós mesmos, como cristãos, se seguíssemos esses mandamentos, a coisa estaria bem melhor, porque o que nós vemos em tudo isso aqui, no resumo dessa frase que eu escolhi, em seu ministério, perdoar, servir, pregar o evangelho, confiar nele e tal, é a simplicidade do evangelho, é o que a gente precisa voltar. Eu acho que vai ser um tema recorrente aqui hoje no debate, que é a simplicidade do evangelho. Quando você vê Pedro pregando e uma igreja se formando num dia, não é? Com 3.000 e poucos membros. Então é um evangelho da simplicidade. Eu acho que é isso que a gente precisa voltar, às coisas básicas. E se está se viajando muito e se indo muito longe quando não se precisa ir tão longe. Quero ouvir a opinião do pastor Márcio Rocha, da Comunidade Evangélica da Zona Norte. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia os amigos da mesa. Pastor Marco Ribeiro foi muito poderoso nas palavras dele, no que diz respeito à simplicidade do evangelho. Eu acho que nós precisamos resgatar isso de verdade, né? Há uma grande necessidade da igreja, e eu tenho conversado com alguns outros pastores amigos, e muito me preocupa a saúde da igreja daqui a alguns anos. Porque o que fortaleceu a igreja, o que alcançou a minha vida um dia, o que alcançou a vida de alguns pastores que estão aqui, que devem ter o mesmo nível de idade que a minha, o que resgatou, né? O que alcançou a nossa vida foi a simplicidade do evangelho, né? Foi o evangelho puro, sem mistura. Foi o evangelho que se pregava... É saudosismo não, pastor? Não é saudosismo não. Não é saudosismo não, JR. Não é, a Bíblia diz assim, ó, passará terra, céu, mas a palavra não vai passar. E hoje a gente tem acrescentado, você no início falou sobre os Jesus que apresentam aí, o Jesus empresário, Jesus isso, mas cadê o Jesus filho de Deus? Cadê o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Eu acho que ele sumiu, né? Botaram uma roupagem nele diferente. Isso não é saudosismo, isso é a vontade. Mas eu tô falando assim, do saudosismo no sentido seguinte: a igreja do passado é que era boa. Entendeu? Essa é a ideia. Não é que a igreja do passado que era boa. A igreja do passado era uma igreja talvez não tão rica, mas era saudável, que eu posso dizer, né? Não era tão glamurosa como é a igreja hoje, mas é a igreja saudável, é uma igreja que sabe, que arrepia. Basta a gente ouvir algumas canções, JR, algumas canções de antigamente, algumas canções de pastores que quando a gente ouvia, algumas canções da harpa que a gente ouve e a gente vê a presença de Deus. Hoje, muitas das vezes a gente escuta música normal. Bom, já que o senhor fez, aí além de tudo corretíssimo que o senhor disse aqui que as pessoas da mesa têm a mesma idade do senhor. Eu percebi pessoas reagindo a isso. Eu percebi as pessoas dizendo assim, olha... Qual o desenho da sua infância, pastor? Qual o desenho da sua infância? Não tinha desenho, meu amigo. O desenho era a mão, era o desenho da idade dele, é aquele que desenhava no papel. Papel não sei... Entendeu? Olha, glorificado seja o nome do Senhor, porque você trouxe assim uma alegria que eu e a pastora Carla estávamos preocupados, porque mas a música do início, a música do início estava meio sombria. A pastora Carla, né, sabe para onde eu vou. A pastora Carla nos trouxe aqui a possibilidade do outrora. Eu acho engraçado. Ela está aqui à mesa, alguém sempre fala sobre o passado. Embora ela seja nova, muito nova, e ela lançou para nós a Rádio Outrora, que eu passo aqui aos companheiros e aos nossos maravilhosos ouvintes. Rádio Outrora. Eram 100 ovelhas que a mãe te cuidou. Sucesso. Mais que a mais que a neve. Sucesso. Minha vida aqui era muito louca. Rádio Outrora. Então, pastora Carla, bom dia, viu? Bem-vinda. Ô,
bom dia. Como me expressar depois disso? Essa é uma homenagem a você mesma, né? Louvada, eu percebi. Quando o pastor Márcio falou, eu falei, vai sobrar. Vai sobrar. Agora, essa ideia da igreja de antigamente, a igreja mudou, né? Essas mudanças, o pastor Marco falou sobre a questão da simplicidade, e aí o pastor Márcio falou sobre uma igreja glamurosa, ou seja, um contraste absoluto, né? Entre aquilo que a gente precisa voltar a ser e aquilo que a gente se tornou como igreja, lamentavelmente. Esse é um retrato que ele nos apresenta, o pastor Marco também nos apresenta essa ideia. Como é que a irmã vê esse assunto? Afinal de contas, se Cristo disse, olha, vocês têm que pregar isso aqui, tá certo? É como se fizesse um planejamento de tema e alguém dissesse, olha, você tem que pregar sobre, você é convidado para pregar numa igreja, vocês. E alguém diz, olha, o tema é esse. Aí você vai e segue o tema. A gente recebeu o tema, mas a gente começou a criar uma temática bem estranha àquela temática original. Eu acredito que a análise, eu já dei aqui o bom dia, né, para os meus irmãos, para os ouvintes, para a JR, e aí eu prossigo com a fala. Eu acredito que a análise reside no fato do paradoxo entre o discurso e a prática. Quando eu olho para Cristo, independente da época, e a gente está aqui fazendo uma análise da igreja antiga com a igreja de hoje, eu acho que reside exatamente nesse contraste. Porque outrora, eu tentando me controlar, outrora, antigamente, as igrejas elas tinham um discurso, mas valorizavam a prática. E não adianta tentar convencer com as palavras se o exemplo não puder arrastar. Então a gente tem uma dificuldade hoje disso. Eu acredito que a nossa geração perdeu muito em termos de relacionamento. Então, outrora, antigamente, o relacionamento ele se dava olho no olho. O relacionamento se dava com palavras, com abraço, com toque. Eu acredito que a paixão pelas almas era mais evidente, mais latente, mais humana. E hoje a gente acaba vivendo uma geração de relacionamento virtual, artificial. Não se tem a preocupação do olho, da preocupação com o outro. Eu mando uma mensagem, eu mando um torpedo, eu pergunto como tá, mas eu não converso, eu não paro. A corrida, o dia a dia, tá tudo muito corrido. Não se tem mais tempo para o discipulado. Mateus 28, a grande comissão, entre os pilares, os imperativos que o Senhor dá aí de pregar, ensinar e batizando-nos, não tem mais tempo para ensinar. Hoje em dia é muito corrido, não, vai e aprende a ser, tem gente, me pergunta se eu estiver falando besteira, me corrige se eu estiver falando besteira, mas pastores que se formam virtualmente. Pastor mesmo. Pastores se formando virtualmente sem a prática do pastoreio, cheiro de ovelha, que é o que o pastor tem que ter. Então a gente tem uma geração carente de relacionamento, e cristianismo é relacionamento. Muito bem, pastor Cristiano Persetti, também da Igreja Batista Referencial de Vida em Coelho da Rocha, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. E aí, sua opinião? Bom dia, JR, bom dia, caros debatedores, bom dia, meu ouvinte, Deus abençoe sua vida muito. Bom, acredito que o problema já vem de outras gerações, eu tenho uma opinião um pouquinho diferente do pastor, acredito que a igreja de três décadas atrás é uma igreja muito preconceituosa, colocou muitos dogmas na nossa nação. Eu ouvi falar de gente sendo excluída porque foi no cinema, gente foi excluída porque jogava bola. Eu acredito que é um problema religioso. Infelizmente, eu acredito que os evangélicos no Brasil estão virando religiosos. Tanto é que você fala assim, eu vou à igreja. Ninguém vai à igreja, nós somos a igreja. Mas a igreja virou prédio. Por quê? Porque outras gerações ensinaram para nós que lá é a igreja, lá é a casa de Deus, ali é o altar. A casa de Deus somos nós, o altar é o nosso coração, mas tudo isso foi ensinado. Foi ensinado que para ser membro de uma igreja precisa se batizar, claro, com certeza, mas só é membro da igreja quem vai no culto. Se você não vai no culto, está desviado. Então são muitos paradigmas que, ao meu ver, são religiosos, que estão cada vez mais distanciando a pessoa de ser cristão, que se diz cristão de ser cristão. Por quê? Paradigmas religiosos que foram estabelecidos no nosso Brasil. E aí, companheiros? Acontece que na geração dos irmãos aqui presentes, menos na minha, mas na geração dos irmãos aqui, era inadmissível, era quase que inadmissível você não estar na igreja no domingo.
você não ia a uma festa no está na igreja, entendeu? Deixa eu completar meu raciocínio. Era para nós era uma coisa, porque você ficou caracterizado que domingo era o dia do Senhor, a gente ia na igreja, e não como um motivo religioso, mas as pessoas iam na igreja porque tinham reverência, tinham um compromisso com a sua igreja, tinham um compromisso com o ensaio, tinham um compromisso com isso, com aquilo, em estar trabalhando, em estar na portaria. Havia esse compromisso. Hoje em dia, não, a gente faz o seguinte, olha, a gente vai comer uma pizza, mas antes a gente passa na igreja, assiste o culto, o culto, dá uma orada, e depois a gente vai comer uma pizza. Quem assiste o culto é Deus. A pessoa fala passada. assim, eu vou assistir o culto, e no final fala, olha, o culto foi muito bom. Querido, quem tem que dizer se o culto foi bom ou não é Deus. Não, porque só foi muito bom, pastor. Porque ele que recebe o culto. Se você tiver um louvor muito bom, se você tiver uma palavra que agrade ao coração, isso que o JR falou no começo, eu sempre combati isso. Jesus é o maior psicólogo, Jesus é incomparável. Não há como colocar em nenhum... Não é só isso, né? Não é só psicólogo, não há um ranking. E a ênfase do evangelho hoje é a ênfase da prosperidade, da cura, prepara o cristão para viver nessa terra. Quando na verdade o evangelho de Jesus é para preparar as pessoas para a eternidade. Pegando um pontinho aqui que vocês colocaram, só para ouvir a opinião de todos em relação a este aspecto aqui. A gente tem aí essa ideia do dia do Senhor. Então vamos entender isso aí. Você tinha no Antigo Testamento o dia do Senhor, está claramente ali destacado como sábado. É uma das leis dos 10 mandamentos foi estabelecida, havia razões para que isso acontecesse. Quando vem o cristianismo, a partir da ressurreição de Cristo, os discípulos começam a se encontrar no primeiro dia da semana, e eles se reúnem ordinariamente nesse dia, costumeiramente, normalmente, naturalmente nesse dia. Daí em diante, no mundo inteiro, o cristianismo passou a ter este dia como dia especial. Bom, há alguns anos a pessoa havia um discurso bastante forte em relação a esse assunto. Ninguém poderia, em hipótese alguma, se ausentar. Passamos uma outra época em que a reflexão foi, não, peraí um minutinho, às vezes você faz uma viagem, família e trabalha, tal, né? Trabalha, e aí parece que nós fomos por um outro extremo, que é o extremo do desprezo, assim, olha, se domingo se eu vou ou não vou à igreja, é uma coisa comum, o negócio da pizza aí que o senhor está falando, pastor, eu vou na pizzaria, antes eu vou ao culto, ou seja, perdeu-se, não estou dizendo que é todo mundo, entendeu? Perdeu-se aquele cuidado, aquele zelo, e eu queria ouvir a opinião. O que vocês acham? É errado isso? Tá certo isso? É isso mesmo? É assim que tem que ser? Deixa eu só esclarecer uma coisa, JR, eu falei domingo, com relação a dia do Senhor, né, que a gente tinha esse hábito de falar isso. Domingo é dia do Senhor, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado também. Sim. É o que eu falo na igreja, é o que eu falo no púlpito para as pessoas. Agora, eu ouvi de pessoas assim, de forma tão inocente, tão natural. Não, a gente não sabia, pastor, se a gente ia hoje no shopping ou se ia na igreja. Aí falamos, vamos fazer o seguinte, vamos na igreja. Depois a gente dá um pulinho no shopping. Então havia uma dúvida entre ir ao shopping ou estar na igreja. Não que você não deva ir ao shopping, não que você não deve ir ao clube e tal, essa coisa toda. Mas há que se ter um compromisso. Que está faltando, o que a gente vê, a gente conversa com pastores e a gente percebe isso, é a falta de compromisso. Ainda sem entrar no compromisso, efetivamente, depois a gente vai ler pro dia do Senhor. Não estão falando hoje no domingo. Qual o entendimento que os companheiros têm? Ô, JR, eu entendo que a questão do domingo ser o dia do Senhor, na nossa cultura, né, na cultura trabalhista, qual é o dia que nós temos de descanso? Por exemplo, o judeu é o sábado. Então o sábado ele não trabalha, ele descansa, ele se dedica integralmente ali ao Senhor no sábado, a Shabá dele. Sexta-feira só volta no sábado. Para nós, porque temos o domingo de folga, porque temos o domingo, né, para descansar, né, nós dedicamos o domingo como o dia do Senhor.
Eu acho isso fantástico. As pessoas, né, hoje acordam, pegam sua Bíblia, vão caminhando para a casa do Senhor, à noite voltam para o culto, dedicam exclusivamente o dia para a família, porque dia do Senhor também é dia de estar com a família, também é dia de ter comunhão, porque não adianta dizer, não, igreja, e nós estamos perdendo muitas famílias por causa dessa imposição, igreja. Temos que dizer sim que há uma necessidade, precisa-se ter um compromisso de buscar a Deus acima de todas as coisas. Mas domingo, para nós, na nossa nação, se não trabalhássemos segunda, para nós seria segunda-feira, o dia do Senhor. Se fosse terça, o dia do Senhor. Mas como nós temos o domingo para descansar, dedicamos exclusivamente o domingo como o dia do Senhor. E não vejo nenhum tipo de problema nisso. Agora, entendeu? A ideia do domingo como dia do Senhor, pra quê? Tipo assim, tudo bem. Pra ter comunhão, pastor, pra estar na igreja, né? Pra estar no prédio. Então, tudo bem. Esse é o problema, pra ter comunhão. Aí o povo vai pro prédio e não tem comunhão, porque senta cada um olhando pra nuca do outro, termina o culto, vai embora. Ninguém teve comunhão. Isso depende da liderança, pastor. Isso depende da liderança, pastor. Depende da visão, pastor. Não gera comunhão, gente. Pastor, que é isso comunhão? Depende da visão do líder, gente, pastor. olha só. Culto não é para gerar comunhão, culto é para adorar a Deus. Então a pessoa vai pro domingo para adorar a Deus. Tem que ir, tem que ser no domingo para adorar a Deus, porque olha só, há uma década atrás as pessoas trabalhavam de segunda a sexta e tinham sábado e domingo para ficar em casa. Hoje em dia as pessoas trabalham de segunda a sábado e tem o domingo para ficar em casa, ou seja, é o domingo que tem para ficar com a família, para descansar, para cuidar das coisas da casa e para adorar ao Senhor. Agora vai adorar o Senhor só no domingo? Tem que adorar o Senhor todos os dias. Eu acho que quanto a isso não há dúvida. Mas o problema é que a gente normatizou. E nós normatizamos que adorar ao Senhor é o fato de ir para o prédio. Porque lá é igreja. Porque se nós entendermos que adorar ao Senhor e viver comunhão pode ser na casa, você pode fazer isso segunda, pode fazer isso terça, pode fazer isso quarta. Não obrigatoriamente mandar o povo pro prédio. Deixa eu perguntar ao senhor, então, para ficar claro. O senhor é contra, então? Eu não sou contra, mas eu também não... O senhor também não é a favor. Eu não sou rígido em relação ao povo ter que estar no domingo para ele fazer parte da igreja ou ele tá adorando. O que é ser rígido num tempo de hoje? Ser rígido é justamente falar assim, cara, você tem que ter compromisso de ir no domingo. Entendi. Pastora. Eu acredito que seja, eu acho que uma coisa não exclui a outra, acredito que depende muito das lideranças também para normatizá-lo. Eu concordo que o passado acabou trazendo isso para nós de uma forma muito rígida, mas eu acredito que hoje há um equilíbrio acerca disso, até porque esse autoexame, até a gente pega um crente hoje que não é tão submisso como era antes. Eu não sei se vocês discordam de mim. Antigamente era uma submissão, muitos até cega. Hoje em dia, ele questiona mais isso. Eu acho que é um cristão mais consciente dos seus direitos e deveres. Eu acredito que não se submeteria a ir cegamente. Não, tem que estar. E a pessoa não vai. A gente estava aqui agora há pouco citando sobre descompromissos de alguns. Mas eu acho que não tira a consciência de que se pode adorar em qualquer dia da semana. E eu acredito que pela visão da pessoa ter aquele dia disponível para estar lá, pode estar, amém, né? Pelo menos eu digo particularmente pela minha igreja, não sei se eu posso falar pelas demais, pode estar no domingo, glória a Deus, vamos cultuar. Não pode estar, vamos cultuar juntos na segunda ou na quarta, mas se não deu para estar a semana, viajou, trabalhou, agora época de Natal, você vai cultuar em casa, vamos fazer culto doméstico. Uma das coisas que a gente mais propaga nas nossas igrejas é culto doméstico. Não se faz mais culto doméstico. Fizemos hoje, eu falei, eu, meu esposo e meu filho, a oportunidade de sentar com a sua família e cultuar. Então eu acho que uma coisa não exclui a outra. Tenho prazer de estar na igreja no domingo, se eu não posso estar, não vai me impedir de cultuar em casa. A impressão que eu tenho, o pastor Marco trouxe isso, passa ele a palavra para ele esclarecer, é a questão da prioridade. É priorizar, entendeu? Então, se eu defino a minha agenda de domingo no domingo, ou mesmo no sábado, eu não estou priorizando a igreja. Porque quando a igreja para mim é prioridade, eu vou ao shopping depois, ao churrasco depois, ou não sei o que depois, esse negócio, tudo que o senhor falou aí que pode ter acontecer, porque há uma prioridade. Não estou dizendo que o camarada não pode ir, tem um dia da viagem, o dia do passeio, o dia que vai fazer não sei o que lá, mas é um compromisso e uma prioridade. Ou não, tá certo? Vamos lá. Não, comigo não. Na minha igreja é o seguinte, nós nos encontramos terça-feira. Dá no mesmo. Porque se passou do domingo para terça-feira, o entendimento é o mesmo, só mudou o dia.
Porque se o problema é o dia, tem que brigar com outras pessoas. Não é exatamente com os que estão aqui. Pois não, pastor Não, Marcos? a ideia é justamente essa, JR, é o equilíbrio. Não é que você não possa ir à festa de alguém, não é que você não possa. Agora, eu não entendo, e aqui não há espetando nada, não é nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, eu não consigo entender um cristão que fica 2, 3 meses sem ir à igreja, porque sempre aos domingos tem alguma coisa. Eu não digo com relação ao trabalho, eu não digo ou domingo ou na quarta-feira especialmente, que é culto, não, eu sempre tenho alguma coisa, e aí a gente vai para a questão da prioridade, sim. Então a festa da tia, do sobrinho, da prima, do teu cunhado está sendo mais importante do que isso, porque todo dia haverá alguma coisa, e você não consegue se enquadrar em nada, não consegue criar raiz, não participa da escola bíblica dominical, porque tem sempre alguma coisa. Poxa, mas um solão desse, pastor, eu tenho que ir à praia, eu tenho que curtir. Jesus andava na praia, né? Jesus andava na praia. É claro que a gente precisa viver a vida. Agora, o nosso reverendo disse algo muito importante, é a prioridade, o que tem sido prioridade. Eu entendo, pastor Marcos, o que o pastor Cristiano está falando com relação a nós termos consciência de que somos a igreja. Mas se nós realmente temos a consciência de que somos igreja, sempre vai haver uma necessidade nossa das igrejas estarem juntas adorando ao Senhor. É bom que os irmãos vivam em união. É bom que esteja em união, que ali ao derramar. Então, essa linha de, não, eu sou igreja, eu não preciso do prédio, é uma linha muito perigosa. Não precisa igreja, eu sou igreja. A igreja, entendeu? Em casa. Eu sou igreja, então eu não preciso estar junto, eu não preciso estar no prédio, eu não preciso, entendeu? Então, assim, se eu tenho consciência, eu sei que os rebanhos que estão aqui representados têm consciência de que ele é a igreja. Se ele está no trabalho, ele é a igreja, se ele está dentro do ônibus, é a igreja, mas se o meu coração tem essa consciência verdadeira, eu sinto a necessidade de estar junto com uma outra igreja, com outro irmão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pastor Cristiano. Bom, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Isso está relacionado no Velho Testamento, quando o templo de Salomão era a casa de Deus. Mas a Bíblia é uma só. Vamos colocar tudo bem. Não podemos quebrar. Mas Deus, no Velho Testamento, Deus habitava no templo. Agora o templo somos nós. Ou seja, o templo de Salomão acabou. Alegrei-me quando me disseram eu sou o templo. Agora, qual é a minha preocupação, JR, em relação a isso? Eu não sou igreja. Nós somos igreja. Porque a palavra de Deus diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ou seja, igreja, caro ouvinte, não é você. Igreja é quando você está reunido com outro discípulo, cultuando, adorando, servindo a Deus. Aí passa a ser igreja. Qual a diferença de ser igreja e de ser templo do Espírito Santo? A diferença é que igreja é plural, templo é singular. Então o indivíduo, ele é o templo, o indivíduo, a pessoa, o irmão fulano, ele é o templo, porque nele habita o Espírito Santo, mas só haverá o sentido de igreja se mais irmãos estiverem juntos. Com o propósito do reino de Deus. Porque, por exemplo, eu vou pegar os irmãos, nós vamos ver o jogo do Flamengo com o Fluminense. Então a igreja tá lá. Não, lá tá a torcida do Flamengo ou do Fluminense. Ou seja, é quando nós estamos reunidos no propósito do reino. Aí sim, é o que muito cristão se engana. Por quê? O camarada, ele tem a mulher que é crente, o filho que é crente, e todo mundo é crente na família. Ele fica em casa, ele sente assim, eu tô aqui com a igreja. Não, você tá com a sua família. Agora, eu posso muito bem me reunir em um lar, em uma célula, ou que seja, em um culto do lar, sem o prédio. Deixa eu fazer uma crítica sobre prédio aqui. E isso vai ser igreja. Eu olho para a igreja do Novo Testamento, não existia nenhum prédio cristão onde os cristãos se reuniam. O templo onde eles se reuniam era o templo judaico que eles iam para pregar a Jesus para os judeus. Ou seja, teoricamente era um prédio de outra religião que eles iam evangelizar. E aonde que os cristãos se reuniam? Tinha um prédio cristão? Não. Eles se reuniam nas casas. Não gastavam dinheiro com som, não gastavam dinheiro com microfone, não gastavam dinheiro com ar-condicionado, não tinha funcionário. Eles não gastavam dinheiro com isso. E o nome igreja significa chamado para fora. O que nós fizemos aqui no Brasil e no mundo? Desculpa, aí veio desde aquela época da institucional
da institucionalização da Igreja Católica, lá da Igreja de Constantino. A igreja se institucionalizou, virou um prédio. Então agora os cristãos não são mais igreja em casa, eles têm que ir para o prédio. Ou seja, deixou de ser igreja chamada para fora para ser igreja para dentro. O senhor acha que a Bíblia proíbe a existência do prédio? Não acho que a igreja proíbe, mas eu tenho convicção que se no Brasil... Que a prioridade virou o contrário, virou o prédio, não é o povo. Nós não tivéssemos no Brasil prédios, não tivéssemos ar-condicionados, não tivéssemos data shows, eu tenho, eu uso, e agora eu tenho que manter, eu vou fazer o quê? Eu vou tacar fogo? Não posso vender. Até porque hoje o paradigma tá tão incrustado na religiosidade cristã que se eu fizer isso, o pessoal vai falar que eu sou maluco. Mas tanto dinheiro que foi usado com esses prédios, se a igreja fosse nas casas e pegasse esse dinheiro para investir em missões, talvez o Brasil todinho já fosse cristão. Pastor, e não teria tanto escândalo. As maiores igrejas missionárias sendo criticado por causa de salário. As maiores igrejas missionárias são as que mais investem dentro dos seus prédios. Mas aí é que tá, entendeu? Pega o dinheiro desses grandes prédios pastor, e usa para missões. Pastor, olha só, eu respeito seu posicionamento, mas eu vou dizer, a sua igreja cresce para 5 mil, você vai ter que ter um prédio para 5 mil, depois cresce para 10 mil membros, vai ter que ter um prédio para 10 mil membros, como é que a gente vai fazer? Mas todo respeito. Coisa, então, pastor, se amanhã, desculpa, pastor Márcio, se amanhã os seus membros estão ouvindo aqui o debate e dizem assim, pastor, nós não vamos mais à igreja, nós decidimos que, como o senhor disse, nós vamos nos reunir nas nossas casas. Qual seria o posicionamento? Por isso que eu acho que é uma ideia que o senhor tem, que é uma ideia que a gente respeita. Agora, eu não sei se é a sua posição de defender esta ideia em detrimento da ideia da igreja em si, como nós conhecemos o modelo. Então, e aí, se a gente vai por esse lado, a gente caminha por um lado muito que eu entendi, eu não sei se eu entendi bem, pastor Cristiano, fique à vontade. Acho que é um posicionamento só. Que ideia, o senhor, pelo que eu entendi, está dizendo o seguinte, olha, nós caminhamos por uma ostentação, caminhamos por um investimento muito grande naquilo que não é prioridade, que não deveria ser prioridade, em detrimento daquilo que poderia ser feito. Pelo que eu estou entendendo, o senhor está estimulando as pessoas a se reunirem nas casas, mas o senhor não está desestimulando as pessoas a se reunirem nos prédios, porque os prédios também são importantes para isso. Verdade. Mas que não deixar, não se limitar a este aspecto de olhar a nuca e tal, não se limitar a isso, criar oportunidade para que as pessoas vivam relacionamento, inclusive em casa. E você vai perceber, isso justamente, Jota, e você vai perceber que as pessoas que mais têm comunhão em nossas igrejas de culto são as pessoas que estão envolvidas em ministério. Por quê? Porque elas não se limitam só em ficar nos cultos. Elas convivem com uma reunião, elas debatem, elas estão juntas. Então, isso é o que gera comunhão. E aí você vê que nós temos hoje mais cultos do que tínhamos anteriormente. Então, anteriormente, às vezes eram 2 cultos por semana e um culto dominical, ou 2, aí, aos domingos. Mas hoje está a igreja que se reúne de segunda a segunda-feira. E nós temos isso, aí também vive-se uma mudança que está acontecendo e nós estamos acompanhando isso aí. Vamos para a pesquisa, vamos? Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: vem cá, na sua opinião, nós estamos vivendo ou não o verdadeiro evangelho? Por telefone, 64% dos nossos ouvintes dizem que nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho, não. E no nosso site, a maior ainda, 84% deles também acreditam que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje, dizer a você que a nossa foto já está aqui no Face da Rádio 93 FM. Rádio 93 FM, procura ali, Rádio 93 FM. Você vai estar no nosso Face, você vai conhecer os nossos debatedores, essas feras que estão aqui conosco hoje, numa pose sensacional e com um sorriso. Olha, eles estão sorrindo bastante aqui. Foi realmente uma foto, ficou muito especial essa foto. Aqui você vai conhecer à esquerda o pastor Márcio Rocha, ao lado dele a pastor Carla Regina, ao lado dela o pastor Marco Ribeiro, ao lado dele o pastor Cristiano Pessetti. Eu estou ao lado dessas feras aqui, você vai poder curtir, compartilhar e conhecer, além, é claro, de trazer os seus comentários aqui na página do Face da Rádio 93 FM, o Face da 93 FM, Rádio 93 FM. Bom demais ter você com a gente aqui participando do nosso debate 93 de hoje. E pra você, Feliz Natal, hein? A alegria está no ar. Feliz Natal!
Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Minha gente, aqui recebendo esses 4 queridos irmãos, aqui um ouvinte do Santíssimo dizendo: JR, nós estamos fugindo do foco, Jesus é o Salvador, as igrejas estão virando empresa. Olha o que o ouvinte está dizendo aqui, ó. De Boa Sul, São Gonçalo, vem dizendo: ao final dos tempos, JR, há muita falsidade nas igrejas. Pelo amor de Deus, minha irmã. Ô, Jesus, toma conta. E aí, minha gente, a pergunta é essa: nós estamos obedecendo? Estamos seguindo o cristianismo proclamado por Cristo? Onde nós estamos acertando? Onde nós estamos errando? O que precisamos fazer para viver com fidelidade o que Jesus ensinou e assim alegrar o coração do Pai? Eu acredito que a pergunta é coletiva, mas a análise ela é bem pessoal, né? Eu respondo por mim e cada um faz a sua autoanálise, mas num quadro geral, a gente tem muitas deficiências acerca desse universo. É muita gente supervalorizando uma coisa em detrimento de outras, supervalorizando coisas em detrimento de pessoas. E o relacionamento, eu volto a afirmar isso, é uma das coisas que precisam ser resgatadas: relacionamento, comunhão, prática mais evidente do que meramente discurso. Então tem muita gente que fala bonito. A gente falou aqui de 7 itens na lista do que Jesus discursava, só que a autoridade dele era testificada, ela era solidificada quando ele vivia aquilo. Então a autoridade lhe foi dada, mas ele viveu, e porque viveu, é por isso que de fato todas as coisas aconteceram acerca dele. Companheiros. Pastor Márcio, não, fica à vontade, pastor. Eu posso cantar um corinho? Fica à vontade. Hein? Já ensaiei. Já ensaiei, tô ensaiado. Onde estamos errando e onde estamos acertando? Eu penso que é o seguinte: as igrejas, e aí quando eu digo as igrejas, nós, de forma geral, temos errado numa coisa. A igreja não é entretenimento. Então a gente acabou levando, quando digo todos nós, acabamos levando, a igreja foi levada por uma questão de entretenimento. Se a pessoa não for à igreja e não tiver isso, tem que ter aquilo, a sua igreja não tem um grupo de dança, não? Como não? A sua igreja não tem isso, não tem aquilo, tem que ter. Então as pessoas vão à igreja para o entretenimento. Entretenimento é cinema, é teatro, é outra coisa. Igreja não é para adorar a Deus, é para cultuar a Deus. E o pastor Cristiano me perdoe, mas é para um lugar para você ter comunhão, sim, porque no culto você também tem comunhão. Não é você ficar olhando a nuca do outro. É claro que trabalhando junto em ministérios você tem mais comunhão, mas na igreja, no culto ao Senhor, é claro que há também uma comunhão. Eu acho que nós perdemos na prática, para mim não funciona. Da essência, nós perdemos pouco da essência. Os ministérios apontam para o culto, muitos deles, né? Mas no culto mesmo, para mim, eu acho que não gera comunhão. Nós entre as pessoas, a essência da adoração. Não, é a experiência do pastor Cristiano, e aí é digno de respeito, que é a experiência dele. Mas vejo que não é da maioria aqui da mesa. Você vai fazer o que na igreja? Você vai olhar quem vai, você vai... Não vamos discutir isso. Isso é sua opinião ou opinião. Não, isso que eu estou dizendo. Você vai fazer o que na igreja? Você vai cultuar a Deus. Essa é a questão principal. Você não vai para ver o cantor que vai, você não vai para assistir o pregador que vai, ou isso ou aquilo. Você vai para cultuar a Deus. Foi essa essência que eu acho que a gente perdeu, e aí a coisa... Partiu para esse entretenimento que o senhor está falando. O cara pergunta assim: quem é que prega hoje? Então não vou não. É isso? É isso. Infelizmente, JR, é isso que tem acontecido, né? Nós estamos muito preocupados, né, com as pessoas, ao invés de nos preocuparmos com quem vai receber a nossa adoração, né? Tanto a nível de né, você não precisa nem levar ninguém na igreja. O ministro de louvor já se preocupa com qual música a gente vai ministrar, porque se ministrar, essa é muito lentinha, não dá, né? A gente tem que dar uma alegrada no povo, a gente tem que, né, fazer o povo, poxa, que legal. Então, eu acredito que a gente está fazendo dos cultos um grande divã. O cara chega lá arrebentado, cheio de pecado na cabeça, ele tem que ouvir uma palavra que dá uma aliviada nele, para ele 3, 4 dias depois voltar a pecar de novo e voltar para a igreja. Entendeu? Eu acho que nós estamos errando em nos preocuparmos apenas em agradar quem vai assistir ao culto, nós estamos quem vai participar. Nisso nós estamos desobedecendo a ordem de Jesus Cristo. Como você colocou no início, né? A divisa, né? A divisa de Jesus, a gente tá assim, não, é para pregar isso?
Não, eu vou dar uma encaixada nisso na minha mensagem. Melhorada. Vou dar uma melhorada. É isso aí. Quando fala. Tem um episódio interessante na Palavra de Deus, assim, um episódio fabuloso, que trouxe muito esclarecimento para mim. Se você perguntar a qualquer evangélico qual é o alimento espiritual do crente, ele vai dizer assim: é palavra e oração. Foi nesse mesmo pensamento que se criou os monastérios na Idade Média. O pessoal pensou, não, agradar a Deus é orar e ler a Bíblia, vamos para o monastério. E se realmente ler a palavra fosse alimento espiritual, não tinha tanta gente saindo de seminário depois de 4, 5 anos estudando só a Bíblia e dando mole, errando, vacilando. Aí eu fico questionando, poxa, por que pessoas que também oram muito também não são tão bem assim espiritualmente? Tem alguma coisa estranha. E eu entendi um texto da Palavra de Deus que mostra onde que nós estamos errando. Jesus, quando ele chega no poço de Jacó, ele encontra a mulher samaritana. Os discípulos, eles foram na cidade comprar comida. Interessante que quando os discípulos voltam com comida, eles oferecem para Jesus. A mulher, ela foi na cidade, João capítulo 4, versículo 34, a mulher foi na cidade e ela falou, conheci um profeta, ele falou tudo sobre a minha vida, ou seja, ela pregou a Jesus. O que ela fez? Ela levou os homens da mesma cidade onde os discípulos que já conheciam a Jesus há muito tempo, ela que tinha conhecido Jesus em 2 horinhas, ela levou a cidade para Jesus. E Jesus começou a pregar para os samaritanos. Os discípulos chegam com comida e oferecem para Jesus. Jesus fala assim, a minha comida não é essa. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Indicando que a comida dele era justamente pregar o evangelho. Ou seja, os discípulos erraram por quê? Porque eles estavam preocupados. Foram na cidade, fizeram tarefas, mas não geraram vida. Eu vejo que aquela mulher foi na mesma cidade, só conhecia Jesus há 2 horinhas, 3 horinhas, e ela gerou vida. Sabe qual é o nosso erro? O nosso erro é que nós estamos dentro das nossas igrejas. Você, caro ouvinte que está me ouvindo, que é cristão, membro de igreja há muito tempo, ou que seja há pouco tempo, conhece a Jesus, você talvez esteja fazendo coisas para Jesus. Você toca guitarra, você toca violão, você toca bateria, você frita bolinho, você trabalha na recepção, você é tesoureiro, mas está gerando vida? E eu percebi que quando nós estamos discipulando pessoas, essa é a vontade de Jesus. Tanto é, JR, interessante. Tá no mesmo texto. É interessante, está no mesmo texto, porque os discípulos falaram assim, pensaram, sei lá o que eles pensaram. Eles devem ter pensado assim, a gente está andando com o Senhor há tanto tempo que a gente não conhece mais não crente. Aí Jesus vira e fala assim, olha, eu quero dizer para vocês que os campos estão brancos para a colheita. Ou seja, muitos evangélicos hoje dentro da igreja estão há tanto tempo dentro da igreja e não faz mais filhos espirituais. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor pastor. Eu estou tentando sempre aqui interpretá-lo e ajudar aqui, porque eventualmente pode haver um entendimento apenas numa frase, etc. Só está trazendo uma palavra sobre a questão do discipulado. O discipulado está dentro do texto de Mateus 28, que é o texto que nós estamos olhando aqui, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, e abre dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, a gente tem aí a presença desse discipulado que não pode ser perdido em hipótese alguma. Mas está sendo. Correto? Não, pois é. Isso. Exatamente. O senhor está dizendo que está sendo e eu estou dizendo exatamente isso, que não pode. Nós temos também uma série de exemplos bíblicos de que adorar a Deus também é servir. A gente pega a sogra de Pedro, que foi curada e passou a servi-lo. Jesus dizendo claramente isso, eu não vim para ser servido, mas vim para servir, maior é o que serve. Tiago e João estão querendo os espaços, Jesus esclarece isso para eles e tal. Então, muitas vezes a irmã que frita o bolinho, ela está adorando a Deus. Concordo. Correto? Com isso, com aquilo ali. É isso que eu estou querendo interpretar, porque assim, a mesma irmã que frita, ela não pode ficar só neste ponto. A vida espiritual é mais ampla, assim como aquele que faz o discipulado, ele tem que ir lá e fritar o bolinho. Se é quem sabe, pelo amor de Deus. Se ele não sabe, é melhor não mexer com isso. Assim como o pregador, o pastor, por exemplo, administrador, o pregador, ele não pode se reservar
só de ficar pregando, Só achando que isso ele tá pregando o evangelho no sentido do discipulado. Perfeito. Eu prego aos domingos lá no prédio, no culto da minha igreja, prego às quartas-feiras, mas eu não deixo, JR, eu não quero passar nessa terra sem ter meus filhos espirituais, que eu ofereço para Deus dizendo assim: Senhor, eu fiz discípulos pro Senhor. É o que Paulo, escrevendo a Filemon, fala sobre Onésimo, que eu gerei entre algemas essa geração de filhos, que é esse ponto que tá aí. E eu percebo que a igreja hoje faz muita coisa. É coreografia, é coral, é pregação, é dar aula, é administração. Eu acho que no final tá todo mundo de acordo, entendeu? Dá pra só uns detalhes ou outros aqui. Fritar bolinho é importante. Claro. Mas mais importante do que fritar o bolinho e servir a Jesus na tarefa, porque os discípulos fazer as duas coisas. É fazer o discipulado. A questão não é fritar o bolinho, a questão é pra que se frita o bolinho. Fome, qual é o final? Qual é o objetivo final? Eu sei, eu não tô dizendo. A igreja. É importante. A gente vai chegar onde? Eu tô dizendo que é importante. Só que é o seguinte, olha só. Por isso que eu tô tentando interpretar o senhor, pastor, que eu sei, eu tô sentindo o que o senhor tá dizendo. Uma coisa não exclui a outra. Ela pode fritar o bolinho, mas vai discipular também. É 25% hoje de evangélicos. 25%. 40 milhões, não? Agora, vamos pensar, se cada ano o camarada que toca teclado, ele pensasse assim: eu toco teclado esse ano, mas esse ano eu vou gerar uma pessoa. Não é exclusivo para a atividade que você tá aqui para pregar o evangelho. Por isso que as pessoas, JR, na minha visão, elas estão, para mim, muitos estão doentes espirituais, porque na verdade elas estão fazendo o secundário e deixando o primário de lado. Muito bem, pastor Márcio Rocha, ouvindo atentamente, já mexeu para um lado, para o outro. Se ele quer. Não, tem que falar, opinião. JR, é assim. Eu entendo. Há uma passagem assim que pode ser que não tenha nada a ver, né, com o que a gente está falando, mas em Gênesis diz que cada semente vai frutificar segundo a sua espécie. As experiências que eu tenho é que um tecladista, ele gera um outro discípulo. Geralmente um outro tecladista. E aonde está o erro nisso? Que ele é a fritadora de bolinho, ela vai trazer alguém para dentro da cantina, entendeu? E vai pregar, e as duas vão... Eu tinha uma fritadora de bolinho e hoje eu tenho duas, porque aquela fritadora de bolinho gerou uma outra. Eu acho que a ocupação... Só do detalhe, pastor, para te ajudar. Ela gerou uma nova cristã que também frita bolinho como ela. Eu vou te falar sobre uma experiência que eu tenho na igreja. Eu tenho uma nisso que vocês estão juntos. Eu tenho uma irmã que cuida muito bem da nossa cantina, né? Inclusive o nome dela é Rose. Ganhou uma outra Rose. Glória a Deus. Que está na cantina cozinhando com ela. Excelente, mas ganhou. Ganhou, então, mas eu não posso excluir a ocupação da pessoa, o que ela faz na cantina. E nem dizer, pastor, por favor, pastor, e nem dizer que não é importante a irmã estar na igreja fritando bolinho. Não, eu não disse isso. Eu disse que é importante. Ou a motivação do coração dela. Mas mais importante do que fritar bolinho é fazer um discípulo para Jesus, porque não vai adiantar a pessoa passar 20 anos dentro da igreja só fritando bolinho, pastor, e no final falar assim. E se ela passar a vida inteira, pastor, peraí. Então, se ela passa a vida... Não, pastor, por favor. Então. Se ela passar a vida inteira fritando bolinho e não ganhar ninguém, essa irmã vai morrer e vai pro inferno? O que eu tô dizendo assim, peraí. Mas ela não cumpriu a missão da vida dela. Agora eu preciso entrar. Favor, gente, eu tô tentando ajudar porque assim, pastor Cristiano, eu entendi as suas palavras, por isso perguntei. É isso aí, por quê? Porque deu uma outra impressão. O senhor sabe disso, o senhor me conhece. Eu estou perguntando porque deu uma outra impressão. Tudo bem. E essa perspectiva de que a gente tem várias atividades na igreja é diferente daquele que é o ativista, correto? Você tem o ativismo e você tem atividade, você tem serviço, você tem prestação de serviço, você faz a obra de Deus, você se dedica à obra do Senhor. Então, todos nós precisamos daquela pessoa que nos recebe. Quantas pessoas são extraordinários evangelistas quando acolhem uma pessoa na igreja? Elas dão um abraço, dão um sorriso e a pessoa fica na igreja, ouve o evangelho, abraça a fé e você vai conversar com ela o seguinte: vem cá, como é que foi a sua conversão? Ele diz: olha, começou no dia que eu cheguei aqui à igreja a primeira vez, aquela irmã me deu um abraço, um sorriso. Tem uma tragédia, sabe por quê? Porque a conversão não depende do indivíduo, é uma ação divina.
É uma ação espiritual. Agora, se a pessoa faz uma coisa só, tá certo? Ela é como se ela fizesse uma única coisa e ela não compartilha o evangelho, ela está centrada numa coisa só, não compartilhando o evangelho. Podemos afirmar que uma pessoa prega o evangelho fazendo as coisas? Podemos. Olha, claro. Quem é que não tem exemplo aqui? Claro. Vou lembrar aqui de uma santa mulher de Deus chamada Dona Dora, que ela ia para os acampamentos com adolescentes famintos, entendeu? Desesperadamente famintos a qualquer hora do dia. E a Dona Dora preparava café da manhã, almoço, lanchinho, jantar para 300, 400 adolescentes. Uma semana antes, pelo menos, ela ficava jejuando para que Deus abençoasse o acampamento, para que a comida fosse uma bênção usada pelo Senhor para abençoar, porque você está bem alimentado, você fica bem, mal alimentado, você fica mal. Dá um piriri, meu Deus do céu, acaba a palestra, quem é que vai ficar na palestra? Ninguém nem aguenta ficar na palestra. Então essa senhora fez isso a vida inteira, pregando o evangelho através dos seus atos, mas eu sei também que ela pregava através das suas palavras. Não era uma pessoa silente. Ela não tinha uma ocupação porque ela achava que por aquela obra ela ganharia a salvação. Aquela mulher não ganhou a salvação pela obra, porque ninguém ganha a salvação pela obra. Porque salva ela quis, porque foi agradecida, ela fez. Dona Dora. Naturalmente o discípulo de Jesus, ele vai obedecer a Jesus no sentido de pregar o evangelho. E aí eu fico com uma frase muito bacana que diz assim: pregue o evangelho, quando necessário use palavras. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ou seja, a pessoa prega com testemunho também. Eu vou só falar uma coisa aqui e vou ficar caladinho, porque eu vou ter que falar. Fechando. A irmã fritou um bolinho, fritou dois, vamos dizer, eu peguei a fritadora de bolinho. Aí ela vendeu esse bolinho a R$2, a outra vendeu o bolinho a R$2. Esses R$2 de uma, R$2 da outra, foi para um carro de som. Fizeram uma cantina para um carro de som, foi feito um carro de som, o carro de som chamou lá, a pessoa ouviu de dentro da casa dela, foi na igreja, aceitou Jesus. Não é um conjunto de coisas sendo feitas? Não é um conjunto de coisas, não é ação do Espírito Santo? Isso é terceirizar. Então eu vou pagar alguém, então vamos dizer assim, eu tenho muito dinheiro. Pastor, eu não vou limitando o poder do Espírito Santo, nós não podemos limitar o poder, pastor. Na verdade, o que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo dizer é que todo cristão. Não, eu não estou dizendo que tem que se fazer isso agora. Esse trabalho é tão importante. Então presta atenção, eu vou usar o mesmo exemplo. Pastor Marcos, peraí, deixa eu esclarecer. Pastor Marcos, calma. Olha só, eu tenho muito dinheiro. Explica, pastor. Eu tenho muito dinheiro. Olha aí. Eu aceitei a Jesus. Eu tenho muito dinheiro. Eu nunca vou fritar bolinho, mas vou virar para o senhor, pastor, e falar: pastor, eu não vou pregar Jesus. Eu nunca vou falar de Jesus para ninguém, mas eu tenho dinheiro, eu vou te dar dinheiro, você vai pegar um carro de som e vai botar na rua e eu vou fazer o meu papel pregando o evangelho. É verdade. Então, o seguinte, vamos ficar com a seguinte parte. Vamos chegar ao seguinte parte. Vocês já viram que agora vocês conseguem ver que eu desligo os microfones. Vocês, debatedores, vou abrir outra vez. É só para poder organizar. Fazer uma ordem. É o seguinte, eu tenho, assim, meu sentimento, posso estar enganado, é que nós estamos falando quase a mesma coisa. Quase. Tem uma pequena diferença de interpretação aqui, ali e acolá. Acho que todos nós entendemos que a irmã que frita bolinho, ela está servindo ao Senhor, adorando ao Senhor com aquela obra, se ela faz isso para a glória de Deus. É claro que se for vaidade, meu Deus do céu, até a Bíblia diz que Jesus contando aquela parábola do cara que orava de si para si mesmo, quem que ia adivinhar que aquele cara estava orando de si para si mesmo, né? Mas Jesus disse, tem gente que ora de si para si mesmo. Então, se fizer para a glória de Deus, está servindo ao Senhor, glorificando ao Senhor, etc. Mas, é claro, nós entendemos que todos nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. E ninguém prega fazendo só uma coisa, tá certo? Eu estou no rádio todos os dias. São milhares e milhares de pessoas me ouvindo todos os dias. Deus, pela sua imensa graça, usa a vida de vocês, usa a minha, e eu posso me contentar com isso? Não. Eu tenho que pregar para uma pessoa que eu encontro ali, encontro lá. O trabalho é obra do Senhor. Cada um está na sua habilidade e na sua prática. Outros vão lá e preparam uma ceia, preparam um alimento, a própria Santa Ceia, preparando a Santa Ceia, arrumam, organizam, mas nenhum de nós pode ficar só numa atribuição, porque nós somos todos aqueles que são convocados pelo Senhor para pregar o evangelho. Acho que nisso nós estamos totalmente de acordo. Estamos também da importância do prédio, porque nós entendemos que a casa é fundamental, a nossa casa, a casa dos irmãos,
um outro lugar, um condomínio, um salão, alguma coisa assim, parará. Hoje muitas igrejas se reúnem em auditórios de hotéis, porque muitas igrejas não têm prédio, alugam espaços que são mistos. Hoje acontece uma coisa, amanhã acontece outra coisa, depois é uma igreja, e isso é absolutamente comum, porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar o bendito do prédio, mas ninguém está dizendo que o prédio está fora. Ou seja, este equilíbrio é que é fundamental e que me parece que nós chegamos até ele. Tem até medo de deixar vocês se despedirem. Eu não sei se eu encerro aqui mesmo, entendeu? Se eu canto um corinho, eu tenho medo de suscitar algum outro assunto aqui. Pode discordar de ideias. Tá tudo tranquilo, é isso mesmo? Pastor Márcio, é isso mesmo? Pastor, é isso mesmo? Sem problema. Muito bem. Então, diante dessa que coisa bonita. Diante desse ambiente aqui, eu quero lembrar você o seguinte: nós estamos falando sobre Jesus Cristo e falamos sobre a sua igreja, e falamos sobre pregar o seu evangelho. Eu queria lembrá-los uma coisa que aconteceu na época de Cristo. Jesus foi com seus discípulos para Cesareia de Filipe, e lá, para aqueles que não sabem, lá era um lugar de muita idolatria. Era um lugar, mas meu Deus do céu, olha o que tinha de lugar para servir a outros deuses. A idolatria é uma coisa impressionante. Quem for hoje lá vai conhecer as ruínas desses cantos que ali estavam. E aí Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Olha o ambiente que ele estava. Ele pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Aí eles responderam assim: olha, tem gente dizendo que o senhor é João Batista. Aí, então, tem gente também que diz que o senhor é Elias. Tem outros que dizem que o senhor é o Jeremias, ou então alguns dos profetas. Todas pessoas ótimas. Olha, gente que tirou 9,5, 9,8 na prova. João Batista, Elias, Jeremias, profetas, todo mundo muito bem. Parabéns. Jesus poderia ter ficado alegre. Olha, me chamaram só de coisa boa. Mas eles não sabiam quem ele era. E aí ele continuou: e vocês, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande questão hoje para nós todos é se as pessoas sabem quem é Jesus. Eu comecei dizendo que muita gente diz que Jesus é isso, é aquilo. Alguns até, quando perguntados, dizem: quem é Jesus para você? Eles respondem: Jesus para mim é tudo. Eu não sei, posso julgar ninguém, mas todo mundo que diz que é tudo, às vezes você tem que observar para ver se há alguma coisa, se faz parte de pelo menos alguma questão especial da sua vida, até se houve um encontro verdadeiro com Cristo, para nos ajudar, para nos lembrar, para nos fortalecer. Eu gravei aqui uma mensagem, né? Uma música, e intercalando com declarações de quem é Jesus segundo a Bíblia. Então, todas essas frases, elas são absolutamente bíblicas. E se eu pudesse desejar a você alguma coisa boa nesse dia, eu desejo que você de fato conheça quem é Jesus. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Ele é a luz do mundo, é a porta das ovelhas. Quem entrar por ele será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ele conhece as suas ovelhas e elas o conhecem. Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crer, ainda que morra, viverá. É o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele.
Ele é a videira verdadeira e seu pai é o agricultor. Ele é a videira, nós os ramos. Quem permanece nele, esse dá muito fruto, porque sem ele nada podemos fazer. Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. De Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Foi manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ele é o Cordeiro que foi morto e é digno de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a música aqui incidental da Ariane, Jesus, e os textos bíblicos que fazem referência ao Senhor da nossa vida, que mudou por completo a nossa história.
Nós vamos orar juntos agora, agradecendo aqui o pastor Márcio Rocha. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Agradecendo aqui a pastora Carla Regina com a gente hoje também. Obrigado, pastor Marco Ribeiro. Muito obrigado, pastor Cristiano. Que Deus abençoe vocês, igreja, família. E nós vamos juntos orar. Vamos buscar aqui a bênção, a direção de Deus sobre as nossas vidas, sempre em nome do Senhor Jesus. Pastor Márcio, ora com a gente, por favor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento na tua presença. Temos convicção de que o teu Espírito falou muito mais alto do que as nossas vozes aos corações dos ouvintes, e pedimos que o teu Espírito Santo agora vá aos hospitais, como sempre fazemos durante o debate, vá aos hospitais, aos encarcerados, aos que precisam, Senhor, de uma palavra, que o teu Espírito Santo possa, nessa noite, numa noite onde o coração humano está mais sensível do que o normal, que o Senhor possa trazer uma revelação poderosa de quem tu és. E Deus, que em cada lar, a tua paz reine, que Deus, a tua presença se manifeste e que pessoas sejam alcançadas, Senhor, para engrandecer o reino de Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.